Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem suas Bíblias lá em Deuteronômio 7, versículo 9. Deuteronômio 7, versículo 9. Amém? A palavra do Senhor diz assim: Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. E aqui nesse capítulo 7, o Senhor vem falando sobre os livramentos que Ele dá ao seu povo, sobre a escolha do seu povo, sobre a aliança que Ele tem para com o seu povo e a misericórdia que Ele derrama sobre a vida do seu povo, sobre as nossas vidas a cada dia. E terça-feira retrasada, enquanto o pastor estava pregando aqui, ele pregou sobre a história de Zaqueu. E no momento em que o pastor estava pregando, o Senhor me fez lembrar da pregação do domingo retrasado, em que foi falado aqui sobre a história, do jovem rico. E aí o Senhor me fez fazer uma breve, eu diria, comparação. Que enquanto o jovem rico teve lá o seu momento de conversar com o Senhor e de perguntar ao Senhor o que ele poderia fazer, para herdar a vida eterna, e o Senhor fala para ele alguns pontos e ele fala que faz, e ele diz que então o que me falta, Então o Senhor fala para ele que é preciso que ele venda tudo o que ele tem e dê aos pobres. E então a gente sabe que ele se entristece e ele vai embora, E enquanto isso, a gente tem do outro lado da história Zaqueu, que ele fez um esforço para estar mais perto de Deus. Ele ousou subir em uma árvore para ter a atenção do mestre. E quando ele teve a oportunidade de ter um encontro com Cristo, a vida dele foi transformada. Glória a Deus. E no momento que o Senhor estava ali com ele, que ele teve esse encontro verdadeiro com o Senhor, ele entende que ele precisa ter uma nova atitude. E ele então decide, não foi preciso que Jesus pedisse a ele, mas ele entendeu que ele precisava restituir tudo aquilo que ele tinha tomado de outras pessoas. E ele falou que restituiria 4 vezes mais. E ele deu metade de tudo que ele tinha para o povo, porque o que mais importava para ele não eram os bens que ele tinha, mas sim a presença de Cristo que estava ali com ele. E o que eu trago para a gente hoje é que a gente precisa ser mais como Zaqueu, que a gente precisa buscar mais a face do Senhor, estar perto dele, entregar tudo que temos a ele, para que a fidelidade, a bondade, a misericórdia de Cristo e a aliança dele seja dispensada sobre as nossas vidas de geração em geração, assim como diz a palavra do Senhor. Amém? Gostaria de convidar a igreja a estar orando junto comigo para iniciarmos o culto. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por ter nos trazido aqui esta noite. Pela palavra que o Senhor já liberou aqui e que ainda há de liberar durante este culto, Senhor. Recebe a nossa adoração, Jesus, a adoração do nosso coração, que nós possamos alcançar e tocar o íntimo do Teu ser, Pai. Que o Senhor venha sobre nós com o Teu Espírito e a Tua graça,
Que a tua misericórdia abundante esteja sobre as nossas vidas, Pai. Que nós possamos te buscar dia após dia, estar mais perto de ti, Senhor, para nos parecermos mais contigo, Pai. Quebranta o nosso coração, perdoa os nossos pecados, Jesus. E toma este culto, Jesus. Toma a nossa adoração, a nossa prestação de culto ao Senhor nesta noite. Que o Senhor esteja aqui neste lugar, como eu creio que já estás, Pai. Pois a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3, o Senhor estará presente. Que estiver reunidos em teu nome. E é em teu nome que estamos reunidos aqui, Pai, para louvar e bendizer o teu santo nome. Muito obrigado por ter nos dado a oportunidade de estar aqui nesta noite. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em
bondade de Deus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite, amém? Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és Senhor, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia,
canção e o meu louvor. Aleluias, glórias a Deus. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Jesus, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Tu és bem-vindo aqui. A casa é sua,
pode entrar no esvazio de mim. No esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Glória a Deus. Amém? Vamos recolher nossos dízimos e as nossas ofertas? Irmã Cléber pode nos ajudar, em nome de Jesus?
no mais profundo do mar. Nos mais altos céus, mesmo se o medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. O meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. No mais profundo do mar, luz mais altos céus, mesmo se medo chegar, tu estás comigo, nunca esteve longe de mim. Oh, meu coração te pertence, meu coração te pertence, o meu coração te pertence, o meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. E meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu
quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, o que eu planejo ser, pertence a ti e só a ti, Deus. E em teus braços há meu descanso, e em teus braços há meu descanso, e em teus braços há meu descanso, e em teus braços há meu descanso. Amém? A graça e a paz, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor, para declarar, Senhor, o nosso amor a Ti, Deus. Para declarar que somos totalmente dependentes de Ti e do Teu amor, Senhor. Muito obrigada, Deus, por esta oportunidade única de estarmos aqui reunidos nesta casa, Senhor, que é a Tua casa. Habita, Deus, poderosamente na vida de cada um dos nossos irmãos, Senhor. Na minha vida, na vida de cada um que se faz presente aqui nesta noite. Toma conta, Deus, toma o Teu lugar em nossos corações, em nossas mentes, Senhor. Que possamos Te adorar em espírito e em verdade, Deus. Que possamos, Senhor, Te colocar acima de tudo em nossas vidas, Senhor. Abençoa os nossos familiares, Pai. Vai, alcança todos eles nesta hora, Senhor. Vai levando a Tua proteção, a Tua libertação, a Tua cura, Senhor. Vem nos encher com Teu Espírito Santo, Deus. Queremos Te colocar, Senhor, também quero colocar dentro do Teu altar esses dízimos e ofertas, Senhor. Continua, Deus, abençoando poderosamente a Tua igreja, a vida de cada irmão, Pai. Que não falte, Deus, em suas casas, Senhor, a manutenção necessária todos os dias, Pai. É assim que eu Te oro, Deus, e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra está com o nosso pastorado, em nome de Jesus. A graça e a paz, amém, irmãos? Coisa maravilhosa estar novamente aqui na casa do Senhor, né? Parece que foi ontem, né? Novamente estamos aqui para o louvor da glória dele, né? Nesse momento a gente vamos ter a salinha, né, com as crianças até 7 anos, né? Quem é a tia que está hoje? Tia Adriana, quem vai estar ajudando? Tia Lavínia, né? Tia Adriana, tia Lavínia, né? Amém. Também queremos agradecer a presença aqui da nora de Sueli, né? Sâmia, seu neto aí, Alec, né? Neto de Sueli, está aqui conosco, dormiu ali. Agripino já é de casa, né? Agripino já é de casa. Queria nesse momento também convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. A partir do verso 13. Evangelho de Lucas, capítulo 24,
a partir do verso 13. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde se acharam reunidos os 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou
e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem realizado em nosso meio. Queremos te agradecer pela tua fidelidade, Senhor, que é grande para com as nossas vidas. Pelos milagres que o Senhor tem derramado, Senhor, em nossas vidas, aqui neste lugar. Somos gratos a Deus. Senhor, somos gratos pela oportunidade que o Senhor nos dá de te servir, Senhor, em tempo e fora de tempo. Que nesse momento, Pai, da tua palavra, como desde o início podemos sentir a tua presença aqui neste lugar, que o teu Espírito Santo tenha total liberdade em nossas vidas, para falar aquilo no nosso coração, que é necessário para que nós possamos crescer na tua presença, porque, Pai, de nós mesmos nós não temos nada a oferecer. É necessário que o teu Espírito Santo, por meio da tua palavra, ministre ao nosso coração e abra o nosso entendimento para tudo aquilo que o Senhor quer realizar em nós e através de nós. É assim, Senhor, que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a melhor coisa que tem no mundo é a pessoa servir a Jesus. Você consegue achar outra coisa melhor? A melhor coisa que tem é a pessoa servir a Jesus. Sabe por quê? Porque nenhuma outra coisa neste mundo dará para nós aquilo que Jesus já nos deu ali na cruz. Você consegue compreender? Então a melhor coisa que tem para mim e para você é seguir e servir a Jesus. Isso me faz lembrar de um homem que estava servindo a Jesus, pregando numa aldeia lá na Índia, né? E ele botou a caixinha de som lá e começou a pregar para as pessoas que passavam lá, né? E aí, quando ele terminou de pregar, um indiano lá que seguia o profeta Maomé, ele chegou para ele e disse assim: olha, eu acho muito interessante a religião de vocês, mas eu quero dizer para você que a religião de vocês é triste, porque quando você termina tudo, e vocês pensam em ir até o encontro, né, lá em Jerusalém, ao encontro do mestre de vocês, a única coisa que vocês encontram é um sepulcro vazio. Mas nós não. Nós, quando pensamos em fazer uma romaria para Meca, para fazer a nossa adoração, nós encontramos lá o esquife do nosso mestre, de Maomé. Por isso que eu acho muito triste a religião de vocês, vazia. Aí aquele missionário estava lá e disse: pois é justamente isso que nos faz diferente. É justamente isso que nos alegra de servir ao nosso mestre. É porque quando vocês vão lá em romaria até Meca, vocês vão encontrar lá alguém que está morto e que não pode fazer mais nada por vocês. Mas se nós formos para Jerusalém e formos, sabe, lá no lugar onde o nosso mestre foi sepultado, nós não o encontraremos lá, porque ele vive.
A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. É justamente essa a diferença entre nós e vocês. E quando nós oramos para o nosso Senhor, diferente de vocês que está morto e nada pode fazer, o nosso está vivo e tem todo o poder. Que coisa maravilhosa é servir a esse Jesus. Que coisa tremenda. Por isso que é a melhor coisa que eu e você nós podemos fazer é servir a Jesus. Porque o nosso Jesus, ele não está morto. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Ele está presente aqui neste lugar. Você consegue sentir a presença de Deus? Você consegue sentir a presença do Mestre na tua casa? Nós estamos aqui porque o Senhor nos trouxe até esse lugar. A presença dele é evidente aqui, né? Essa é a diferença, né? Aonde você for, em qualquer líder ou artista que tem muitos seguidores, você vai lá no túmulo e ele vai estar lá. Mas o nosso mestre não está lá. Ele ressuscitou. O texto que nós lemos aqui de Lucas narra justamente essa história de dois discípulos que estavam caminhando na estrada para Emaús, né? É uma das últimas narrativas aqui de Lucas. Nós vamos ver também algo de forma bem sucinta e resumida, lá também em Mateus, capítulo 16. Aqueles discípulos estavam indo em caminho, mas eles estavam indo entristecidos, diz a palavra do Senhor, diante dos fatos ao qual eles presenciaram. Jesus havia sido crucificado na sexta-feira e já havia 3 dias de sua morte. Mas ele ressuscitou, diz a Bíblia. E ele se encontra com esses dois discípulos no caminho de Emaús, conversando ali a respeito de tudo o que tinha acontecido. Jesus os questiona, né, sobre o que eles estavam discutindo no texto que nós lemos, e observa que eles estavam entristecidos, decepcionados por tudo que eles tinham visto. E quando nós observamos no texto aqui que nós lemos, aqui no capítulo 24, né, que fala dessa passagem tão tremenda que acontece com quem se encontra com Jesus, né? A cruz, né? A cruz, ali naquela cruz, Deus mostrou todo o amor que Ele tinha para com a humanidade. A ressurreição do Senhor é o adorno final que faltava na crucificação de nosso Salvador. Porque nós não podemos ficar apenas na cruz. Aqueles que ficam apenas na cruz, ou estão mortos, ou estão doentes. Precisamos ir mais além. Porque a ressurreição é justamente isso. É o adorno final que faltava na crucificação de nosso Salvador. Porque a cruz, ela só tem valor para nós, sabe por quê? Porque o túmulo está vazio. Porque se o túmulo não estivesse vazio, seria mais um de muitos que foram crucificados.
Mas ali foi crucificado alguém diferente. Ali foi crucificado alguém que, como nós vimos, não tinha culpa. Nada, sabe, no seu ser que o fizesse estar naquele lugar. Ele não tinha pecado. Ele foi até aquela cruz em obediência ao Pai, num projeto redentor para com a humanidade. E ele demonstra ali naquela cruz todo o amor que ele tem para conosco. E é interessante que essa cruz justamente só tem o valor dela porque o túmulo está vazio. Essa é a diferença entre aqueles que se voltam para Cristo e aqueles que buscam qualquer religião, porque nós não estamos aqui para buscar uma religião, nós estamos aqui para buscar um Salvador, nós estamos aqui para adorar o nosso Salvador, porque a religião nenhuma salva ninguém. A finalidade da religião é apenas te aproximar de uma divindade. Mas se essa religião, sabe, não for boa, ela te distancia. Aí por isso que Jesus veio até aqui, para que antes que fosse para aquela cruz, ele ensinasse aos seus discípulos, fundasse a sua igreja e dissesse para cada um deles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que ninguém se iluda com nenhuma religião e entenda que o que nós precisamos é de um Salvador, porque a Bíblia diz que o mundo, né, jaz no maligno. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Jesus agora se encontra com esses discípulos que estavam em caminho de Emaús. Esses discípulos estavam entristecidos, diz a sua palavra. E para a gente entender um pouco tudo o que estava em volta aqui do que estava acontecendo, nós vamos falar um pouco sobre o sentido do sacrifício de Cristo para mim e para a tua vida. E a gente vai entender um pouquinho, né, que através desse sacrifício, através, sabe, dessa ressurreição, eu e você conseguimos ter hoje comunhão com Deus. Não é necessário mais a gente se prostrar, sabe, a nenhum santo. Não é necessário, sabe, a gente ir em busca, sabe, de nenhum vidente. O que é necessário é a gente dobrar os nossos joelhos e orar a Deus em nome de Cristo. É a única coisa que a gente precisa fazer. Mas a gente precisa entender que esses discípulos, eles estavam enfrentando algumas coisas que nos traz alguns ensinamentos. E nós vamos, nesta noite, aprender apenas a primeira parte do que eles estavam passando, para depois, no próximo domingo, a gente ver a solução para esse problema. O texto que nós lemos dessa passagem, desses dois discípulos que estavam indo para Emaús, fala que eles
começaram a conversar sobre todas as coisas que tinham acontecido, não é? Sobre o mestre que havia sido capturado, torturado, julgado, condenado, morto. E aquilo tudo trazia dentro deles um sentimento de tristeza. E a primeira coisa que a gente precisa entender diante desse contexto que esses discípulos estão passando é que muitas vezes, né, nós somos acometidos, né, por alguma doença e ficamos enfermos espiritualmente, né? A enfermidade que esses discípulos estavam passando, ela tinha a ver com uma questão psicológica. E parece que hoje não é muito diferente. O que nós vemos hoje, né, é que as doenças psicológicas têm destruído as pessoas no nosso dia a dia. E como são difíceis de combatê-las, né? Como são difíceis de combatê-las. Aqueles discípulos, eles estavam com a mente deles bloqueada. Eles não conseguiam ver, sabe, o que estava ao redor deles. E é interessante que quando a nossa mente é afetada, não é? O nosso corpo todo parece que sofre com isso. E aí a gente começa a observar, né, que o inimigo, né, a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. E o que ele mais tenta fazer em nós é trabalhar na nossa mente. Sabe, é desestruturar você, a nós, sabe, no nosso psicológico. Tentando confundir, sabe, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ou será que não foi assim desde lá do Éden? Né? Quando ali, em forma de serpente, confundiu Adão e Eva, e se deixaram ser levados, e por conta disso, a desobediência entra e o pecado reina. Uma mente bloqueada não consegue, sabe, ver aquilo que muitas vezes está diante dos seus olhos. Sabe por quê? Porque suas mentes estão bloqueadas. Às vezes está bem diante dos seus olhos e você não consegue ver. Aqueles discípulos que estavam indo em direção a Emaús, eles começaram a falar sobre tudo que estava acontecendo. E o resultado de uma mente bloqueada, né, é uma memória fraca. Acompanhe aí no versículo 25. Aqueles discípulos estavam com a mente deles bloqueada, e o resultado de uma mente assim é uma memória fraca. Não podiam se lembrar das promessas que Deus tinha feito. Será que eu e você, nós conseguimos nos lembrar das promessas que Deus nos fez?
E é interessante que o contexto é bem atual. As pessoas parece que se esqueceram das promessas que Jesus fez para a igreja. E parece que, por estarem com a mente bloqueada, estão tomando a decisão de seguir o seu caminho de uma forma tão distante de Deus. Porque a memória, muitas vezes, está fraca. Não conseguem se lembrar. No versículo 25, Jesus, diante dos questionamentos que eles estavam, diz: ó gente sem inteligência, ou na sua versão pode estar nércios, como sois tardos de coração, para que credes em tudo o que anunciaram os profetas. Ou seja, como sois tardos, como se demoram a perceber algo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós não conseguimos se lembrar mais daquilo que Deus prometeu para nós. Muitas vezes nos falta, sabe, a inteligência, sabe, a sabedoria, porque nós nos esquecemos daquilo que Deus falou para a sua igreja. E aí, ele diz no versículo 26, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ele relembra aos discípulos que estavam entristecidos, ele diz, olha, porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Será que nós nos esquecemos? Será que nós paramos apenas ali na cruz? Porque aqueles que param apenas na cruz, ou estão mortos, ou estão doentes, porque não estão conseguindo ver além daquilo que Deus prometeu para a sua igreja. Uma mente bloqueada é o resultado de alguém que está com a memória fraca e não está conseguindo perceber. O mundo já está dando sinais. Eu não estou aqui dizendo que Jesus vai voltar amanhã, porque eu seria um louco. Nem daqui a 10 anos seria um tolo. Quem faz isso é as heresias. Eu estou aqui dizendo que a Bíblia diz que nós devemos vigiar. Devemos estar em constante oração. Sabe por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Nós não conhecemos o futuro. Então nós precisamos estar com a nossa memória bem reavivada, porque Jesus tem promessa para a sua igreja, tem promessa para você. Muitas vezes estamos nos demorando a perceber isso, porque, sabe, uma mente bloqueada é resultado de uma memória fraca que não consegue mais se lembrar daquilo que Deus prometeu através do seu Filho Jesus Cristo. Isso nos faz lembrar do profeta Jeremias, quando ele, lá em Lamentações, ele luta justamente com a sua memória, para que ele não esqueça daquilo que vale a pena ser lembrado. Muitas vezes nós estamos esquecendo daquilo que vale a pena ser lembrado e estamos lembrando daquilo que não vale a pena ser lembrado. É como se nós escrevêssemos na areia tudo que Deus prometeu para nós. E vem o vento, ou vem as ondas do mar e apagam, né? Mas nós escrevemos numa pedra e gravamos nela tudo que não é necessário a gente lembrar.
E a gente leva aquilo conosco pelo resto da nossa vida. Jeremias, ele disse lá em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero saber para você, para mim, para você nessa noite, o que é que você tem trazido à sua memória. Busque agora, sabe, vá agora, busque aquilo que Deus prometeu para você. Aquilo que Deus prometeu para a igreja, isso não pode ser trocado por coisa nenhuma nessa vida. Sabe por quê? Porque é uma promessa eterna de Deus. E promessa eterna de Deus não é quebrada. Quem quebra são os homens as promessas, mas Deus nunca quebra uma promessa. Deus nunca quebra uma aliança. Precisamos, sabe, reavivar a nossa memória. Nós precisamos voltar a acreditar naquilo que Deus falou para nós. E o que foi que Deus falou para nós? Ele disse que nós nunca estaríamos sozinhos. Você pode estar achando: eu perdi minha mãe, perdi meu pai, mas Deus está contigo. As coisas estão difíceis, sabe, é tribulação, sabe, é tempestade que se levanta, mas Ele está no barco. Nada fugiu ao controle dele. Agora, Ele disse sempre a verdade para mim e para você. Não vai ser fácil. Não existe esse evangelho, né? Mamão com açúcar, né? Não existe. Não é aquele evangelho: venha meu filho, do jeito que estás, e fique do jeito que você quer ficar, né? Quando Ele chama, né? Foi como aqui na ministração da abertura. Não precisa nem Ele dizer. Não precisa nem Ele dizer, porque a sua memória está bem fresquinha. Aí você: Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir tudo de volta. O evangelho é isso, né? E aí nós precisamos trazer isso de volta, trazer a memória, porque a gente esquece com facilidade. Parece que Deus fez um milagre hoje, amanhã Ele já tem que fazer outro, né? Deus operou algo tremendo hoje, parece que amanhã já não vale mais a pena, né? Não, agora eu nunca estou satisfeito, e aí eu esqueço com facilidade o que Deus fez ontem, porque eu já estou querendo que Ele faça outra coisa hoje, né? Você consegue se lembrar de algo maravilhoso que Deus fez na tua vida? Tenho certeza que Deus fez muita coisa na vida de muita gente aqui nesse lugar. Quantas curas não aconteceu aqui? Quantas portas não foram abertas aqui? Quantos milagres não foram dispensados aqui? Na tua casa, na tua família, nos teus, não é? Temos pessoas aqui que foram desenganadas pelos médicos, mas que estão aqui conosco. Jeremias disse: eu quero trazer isso à memória, aquilo que pode me dar esperança. Não deixa a tua mente, não deixa o teu coração, sabe, se encher daquilo que vai atrapalhar o nosso crescimento espiritual. É isso que o inimigo faz muitas vezes. Ele tenta, sabe, confundir a nossa mente. Nos joga uns contra os outros, e a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e as potestades das regiões celestiais. Nós precisamos guardar a nossa mente, a nossa memória.
Esse é o mal do século. As pessoas estão com a mente fraca, qualquer coisinha perturba, qualquer coisinha já fica, sabe? Será que foi assim? Será que isso vai acontecer? Será que não vai? Será que... Isso acontece, né? Porque a gente não consegue trazer, sabe o que? A palavra de Deus. Todas as vezes que uma dúvida permear o teu coração, entre você fazer algo, falar algo, e se esse algo vai agradar a Deus ou não, traz à memória a palavra dele, né? A palavra dele diz que a gente tem que ser tardio no falar e pronto para escutar, né? E muitas vezes a gente peca por se precipitar naquilo que está falando, né? Aqueles discípulos estavam lá e só questionando a respeito de tudo o que eles viram. Mas Jesus estava onde? Do lado deles. Por que vocês estão assim? O que foi que aconteceu? Por que vocês estão assim? Por que nós estamos assim? O que está acontecendo? E Jesus está do nosso lado. E às vezes a gente não está vendo, né? E às vezes a gente não está vendo. A cruz só tem valor porque o túmulo está vazio. Os discípulos no caminho de Emaús precisavam ver isso. E eles estavam com os olhos ainda presos no túmulo, na cruz. Versículo 16, no capítulo que nós lemos, né? Uma mente bloqueada é o resultado de uma memória fraca. Mas também o resultado de olhos que não conseguem enxergar aquilo que está diante de você. No caso, esses dois discípulos que estavam no caminho de Emaús, era como se um véu estivesse sobre os olhos deles. O próprio Messias ressuscitado estava diante deles e eles não conseguiam ver, apenas se lamentavam da sua morte. E no versículo 16 ele diz: mas os olhos estavam-lhes como que vendados e não o reconheceram. Muitas vezes nós estamos assim, né? Nós só estamos vendo, sabe, aquilo que queremos, né? A Bíblia diz que o nosso foco, a nossa visão, deve estar no autor e consumador da nossa fé. O negócio está pegado, está pegando fogo, o mundo está se acabando, meus olhos estão no autor e consumador da nossa fé. Está um destroço grande, os valores estão invertidos, os meus olhos estão no autor e consumador da nossa fé. Se eu tirar os meus olhos de Cristo, eu caio. Você cai. Sabe por quê? Porque a gente vai olhar os defeitos e as falhas um dos outros. E a gente está cheio de defeitos e de falhas. Aqueles discípulos estavam ali
ao lado de Jesus. Jesus caminhava e conversava com eles, mas os olhos deles estavam como que vendados, eles não conheciam e não reconheciam Jesus. A visão deles ainda estava lá na cruz. E quem está com a visão apenas na cruz, ou está morto ou está doente, porque o nosso Senhor venceu a cruz, o nosso Senhor venceu a morte, tragada foi a morte pela vitória. Mateus, no Sermão do Monte, o Senhor vai dizer algo tremendo para nós. Ele vai dizer que os nossos olhos são lâmpadas para o corpo. São os olhos a lâmpada do corpo. Mateus 6, versículos 22 e 23. São lâmpadas para o corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ou seja, os nossos olhos são, como a Bíblia diz, lâmpadas para o nosso corpo. O que é que você está vendo? Você está conseguindo enxergar o que Deus está fazendo? Você consegue enxergar? Porque parece que os nossos olhos estão como os discípulos. Quando a gente não vê o que Deus está fazendo, a gente é tendencioso a deixar Deus de lado na nossa vida e seguir de toda forma. Agora, se eu vejo o que Deus está fazendo e reconheço o que Ele está fazendo na minha vida, na sua vida, nós valorizamos a presença dEle do nosso lado. Nós precisamos ver, aquilo que Deus está realizando aqui neste lugar. Nós precisamos ver aquilo que Deus está realizando como um todo, A Bíblia diz que quando a trombeta tocar, todo olho verá. Você consegue imaginar essa visão? Você consegue perceber? Sabe como será tremendo você ver o nosso Salvador, que não está mais na cruz, não está mais no sepulcro, Ele venceu a morte. É uma promessa de Deus, sabe, Ele voltar para buscar a sua igreja, e a Bíblia diz que todo olho verá. Quão triste será a visão daqueles que vão ver e não se renderam para Cristo, se lamentarão, diz a Bíblia. Mas será tarde. Será tarde. Às vezes nós só conseguimos olhar as coisas erradas, que isso não dá certo, sabe, fulano é assim, eu vejo as coisas que ele faz. O problema não é você ver, ou não ver, A gente não tem que estar preocupado de ver se o irmão vai tropeçar, porque se eu ver, eu vou poder orar por ele. Se tiver oportunidade, eu posso até dar um conselho a ele. É a única coisa que eu vou poder fazer. Mas o problema é que ninguém foge aos olhos de Deus. Esses olhos que estão em todo lugar, E nós precisamos, começar a ver a presença de Deus aqui no nosso meio.
Porque muitas vezes nós estamos andando pelos caminhos da vida, como esses discípulos estão andando pelos caminhos da vida, e só estamos murmurando ou falando das coisas, sabe, que não estão dando certo, e nos esquecemos de ver que o Senhor está ao nosso lado. Precisamos voltar a ver a presença de Deus no nosso lado. Pastor, e tem como? Tem. Use os seus olhos espirituais. Use os seus olhos espirituais. Porque nós não andamos por vista, nós andamos por fé. E pela fé eu vejo Deus aqui presente no nosso meio. O que é que você está vendo? O que é que você está vendo no dia a dia? Nós precisamos, sabe, fazer com que os nossos olhos sejam lâmpadas para o nosso corpo. E se eles forem bons, todo o nosso corpo será luminoso. Precisamos ver aquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Deus está fazendo muita coisa aqui nesse lugar. Você consegue ver? Eu consigo ver. Consigo ver gente sendo curada. Consigo ver Deus provendo pessoas aqui. Eu consigo ver, sabe, muitos aqui que começaram e estão já se formando, sabe? Deus abrindo portas. Eu consigo ver. O problema é que muitas vezes nós deixamos de ver aquilo que é para ser visto e tentamos olhar para aquilo que não é para ser visto, não é? Vamos fazer dos nossos olhos, não é? Lâmpadas para o nosso corpo. Precisamos ver aquilo que Deus está fazendo dentro da nossa casa. Ai, pastor, é pouco. É nada. É apenas um começo de tantas coisas que Ele ainda vai fazer. Ah, mas Ele ainda tem algumas coisas. Mas Ele já começou. Não é? Quando nós estamos doentes, né? Com a mente bloqueada, a nossa memória falha, os nossos olhos não veem, e o nosso raciocínio começa a naufragar, né? O nosso raciocínio começa, sabe, a naufragar. Isso é um reflexo de alguém que está doente e de alguém que parece que parou ali na cruz. Jesus morreu, tem mais jeito. Eu acho que era como aquele, sabe, maometano, que disse lá que a religião dele era a melhor que tinha, porque quando ele ia lá, o esquife estava lá e ele podia adorar, né? Mas essa é a diferença que move o nosso coração, né? O túmulo está vazio. E esse túmulo vazio representa muito para nós. Uma mente bloqueada é um reflexo de pessoas que estão com o seu raciocínio acorrentadas ao passado. É um reflexo de pessoas que estão, sabe, com o seu raciocínio acorrentadas ao que aconteceu no passado. Os dois discípulos só sabiam
quando a gente lê aqui as passagens, conversar sobre as tragédias que tinham acontecido com Jesus. Mas Jesus estava ao lado deles. Versículo 18. Ele diz: um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu, acaso, o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu estes dias? Vocês não sabem que o nosso mestre foi capturado, foi torturado, foi entregue às autoridades, foi crucificado, e já faz 3 dias que ele morreu. Será que você é o único que não está sabendo disso? Eles ainda estavam presos àquela cena. Muitas vezes nós estamos presos a alguma coisa do nosso passado, e a gente precisa se libertar disso. O passado, não é? Ele nos ensina algumas coisas, mas a gente não pode ficar preso ao passado, porque a gente tem que continuar andando adiante. O que passou, já passou. Serve apenas como ensinamento para mim e para você. Aqueles 2 discípulos tinham o conhecimento dos fatos, do que aconteceram com Jesus, da importância daquilo. E eles dão uma declaração muito forte quando eles falam a respeito disso. No versículo 20, ele diz: os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados os entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Eles ainda relatam tudo o que estava acontecendo. Mas no versículo 21, ele diz algo muito forte, quando ele diz: nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar a Israel. Essa declaração é muito forte, né? Porque ela declara que eles agora estão desacreditados, né? Eles estão presos no passado. Olha, ele morreu, foi crucificado, morto, acabou-se. Nós achávamos que fosse ele que iria restaurar a Israel. Será que você está assim? Será que nós estamos assim? Será que nós estamos desacreditando de Jesus e é por isso que vale tudo agora? Será que é por isso que o amor de muitas pessoas estão esfriando? Porque não conseguem ver mais, sabe, a presença de Jesus ao seu lado? Será que não acreditam mais que Jesus ainda está no controle de todas as coisas? Aqueles 2 discípulos, eles declaram com essa declaração, né, refletindo, sabe, o descontentamento que estava sendo produzido, porque a mente deles estava bloqueada, eles não conseguiriam ver mais a ação de Deus ali. E eles declaram: nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar a Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o 3º dia que essas coisas sucederam. Muitas vezes nós estamos presos no passado. Jesus está presente aqui, irmãos. Se algo aconteceu no teu passado, que foi bom ou que foi ruim,
Pegue apenas o ensinamento e siga adiante. Eu converso sempre com minha esposa, né? E eu digo sempre para ela, né? Não espere mais, não é? Aquilo que era no passado, não é? Que a gente vivenciou no passado. Aquilo serve para nós como ensinamento, mas os tempos agora são outros. Agora uma coisa é certa, Jesus está do nosso lado. Isso não mudou. Isso não mudou. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente fica preso, sabe, aquele momento que foi maravilhoso, que foi muito bom, mas ele já passou. E agora eu tenho que continuar prosseguindo. Eu tenho que continuar prosseguindo e prosseguindo para o alvo. Senão eu paro. Eu penso que não vale mais a pena. Eu olho e vejo o amor de todo mundo esfriando e digo, não vale mais a pena, sabe? Continuar. Eu esperava, sabe, que fosse Ele que fosse restaurar tudo isso, mas muito pelo contrário, eu estou vendo tudo indo ao contrário. Nada está ao contrário. Muito pelo contrário. Tudo está acontecendo conforme a palavra de Deus declarou. E é por isso que eu e você devemos continuar prosseguindo para o alvo. Alguém esfriou no caminho, continue prosseguindo para o alvo. Se Deus tem algo com ele, traz ele de volta em determinado momento da história. Não é? Mas você não pode parar. Você tem que continuar prosseguindo. Sabe por quê? Porque você continua acreditando que o mesmo Deus que operou no passado continua operando hoje. Continua operando hoje. Então, se você está decepcionado com alguma coisa, como os discípulos estavam decepcionados, entristecidos, frustrados, porque esperavam que fosse Ele, eu quero dizer, Ele está do teu lado. E Ele tem poder para fazer na tua vida, com os teus, não é? Nós não podemos ficar presos com o nosso, sabe, pensamento, com o nosso raciocínio acorrentado no passado. Nós precisamos prosseguir. Nós precisamos continuar a caminhada. Com 2, com 3, com 10, com 20, com 30, com quem for. Mas a gente tem que continuar a caminhada. E como foi dito, quem ao longo da história parou, num determinado momento, se Deus tem algo com ele, Deus coloca de novo na caminhada. Aí é com Deus, não é conosco. A gente só precisa fazer orar, pregar, se der oportunidade, se der brecha, dar um conselho diante da palavra de Deus. Mas a gente não pode obrigar ninguém, né? Obrigar ninguém. A gente vai só seguindo em frente, andando em direção para o alvo. Né? Se eu for tentar ficar olhando o tempo todo para trás, eu posso virar uma estátua de sal. Se eu for ficar tentando olhar o tempo todinho para trás, eu vou ficar preso no retrovisor e vou esquecer de olhar para frente e vou acabar capotando, ou virando e caindo também. Né? Deixe Deus ser Deus na sua vida. É isso que eu estou fazendo todos os dias, deixando Deus ser Deus na minha vida.
Tem coisa que não tem como resolver. Entrega na mão de Deus. Seria bom se fosse como a gente gostaria que fosse, né? Pegava uma varinha de condão e fazia assim, tum, 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 tum. Aí era mágico, né? Mas o nosso Deus não é mágico. O nosso Deus, ele é poderoso, não é? E o nosso Deus não obriga ninguém a segui-lo, né? Ele deu o livre-arbítrio para nós tomarmos a nossa decisão. Tem que ser uma ação não da terra. Olha, se você não aceitar Jesus hoje, você vai para o inferno. Vai, né? E vai. Mas não é por força nem por violência. O Espírito Santo de Deus tem que falar o coração dele e ele tomar uma decisão de seguir a Cristo, né? Isso é uma decisão pessoal de cada um, né? E é interessante que, mesmo diante de fatos, aqueles homens ainda continuavam presos ao passado. Versículo 22. Aqueles discípulos, eles só sabiam conversar sobre essas tragédias que tinham acontecido com Jesus. O raciocínio deles estava acorrentado àquilo. Eles tinham conhecimento dos fatos e da importância daquilo. Mas aqueles discípulos também estavam tão aprisionados nos seus raciocínios que, mesmo diante de fatos, eles ainda não conseguiam ver algo que estavam tão diante dos olhos deles. No versículo 22, né? Ele vai dizer o seguinte: é verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmaram. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguravam que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Ou seja, mesmo diante de fatos, eles ainda continuavam acorrentados ao passado. Nós achávamos que era ele que iria restaurar a Israel. Os fatos já estavam diante deles. Olha, as mulheres foram no túmulo e não encontraram o corpo, e quando voltaram, sabe, um anjo apareceu e disse: por que procura entre os mortos aquele que vivo está? Os fatos já declaravam isso quando os discípulos foram lá para confirmar aquilo que as mulheres falaram, e também não encontraram o corpo lá. Mas mesmo assim, eles ainda estavam com a mente bloqueada, porque os raciocínios deles eram reflexo disso. Estavam presos ao passado e eles achavam que não tinha mais jeito. Nós pensávamos que era ele que iria restaurar Israel. Será que nós como igreja, sabe, estamos achando que Jesus não vai voltar para buscar a sua igreja? E é por isso que, sabe, eu muitas vezes não estou dando a mínima para as promessas de Deus. Nós estamos, muitas vezes, como esses discípulos estavam, né? E precisamos abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente,
Precisamos pedir a Deus, sabe, para renovar a nossa mente. Como o apóstolo Paulo disse lá na carta de Romanos, no capítulo 12, ele diz, olha, e não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos, sabe, abrir a nossa mente, nós precisamos agora restaurar a nossa mente, porque muitas vezes ela está adoecida, enferma, e nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus está fazendo. Nós não conseguimos perceber aquilo que Deus está fazendo. Estamos com, sabe, a nossa vida espiritual travada, porque muitas vezes não estamos conseguindo ver aquilo que Deus está fazendo o tempo todo no nosso meio, né? Precisamos crescer espiritualmente, e para crescer espiritualmente precisamos ser curados. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Muitas vezes nós estamos como esses discípulos que caminhavam nesse caminho para Emaús. Muitas vezes nós estamos assim enfermos, porque nós paramos na cruz. Mas a cruz só tem valor porque o sepulcro está vazio. Toda enfermidade espiritual que muitas vezes nos acomete, ela trava a nossa vida, ela impede com que a gente cresça. E aí nós começamos a viver de uma forma totalmente distante daquilo que Deus quer para a nossa vida. E nós não estamos conseguindo perceber isso, porque muitas vezes estamos como esses discípulos, com a nossa mente bloqueada. Senhor, nós detectamos o problema. Muitas pessoas estão com a mente bloqueada e não estão conseguindo reavivar na sua memória aquilo que Deus tem para a sua igreja. Muitas vezes estamos presos ao passado. Isso é um reflexo que faz com que a gente não consiga pensar mais, com que a gente não consiga raciocinar mais.
e seguir o evangelho da cruz. É seguir a sabedoria de Deus. Nesse momento, Senhor, nós nos entregamos diante do Teu altar. Ajuda-nos, Senhor, a renovar a nossa mente, a sermos transformados na nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nos ajuda, Senhor, porque agora nós sabemos o que é que está impedindo o nosso crescimento espiritual. É a nossa mente, que não está conseguindo ver o que Deus está fazendo. E quando nós não vemos o que Deus está fazendo, nós não valorizamos aquilo que Deus está fazendo. Senhor, eu entrego diante do Teu altar, Senhor, as nossas vidas. Nos arrependemos, Senhor, dos nossos pecados e das nossas falhas. E nós cremos que o nosso Deus é o médico dos médicos. E para cada enfermidade, Ele tem o poder de curar. Porque nós não servimos a um Deus que está morto. Nós servimos a um Deus que está vivo e que sobre Ele está todo o poder, no céu e na terra. Eu entrego, Senhor, diante do Teu altar, as nossas vidas, e que nós possamos sair daqui com essa palavra implantada no nosso coração, e que o Espírito Santo de Deus faça reavivar dentro de nós a chama e a alegria de Te servir, porque somente Tu tens o que o mundo necessita: a salvação em Cristo Jesus. É assim que nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no próximo domingo a gente dá continuidade, certo? A enfermidade foi detectada, agora a gente precisa da cura, né? E aí, no próximo domingo nós iremos apresentar o médico dos médicos, aquele que tem a cura para nossa enfermidade. Amém? Terça-feira nós temos culto de oração às 19 horas, culto de oração. Quinta-feira, quarta, não é, vida? Quarta-feira, não é isso? Ensaio Caminhando com Jesus, quarta. Então, terça-feira, culto de oração às 19 horas, terça-feira, culto de oração às 19 horas, quarta-feira, ensaio Caminhando com Jesus às 19 horas aqui na igreja, né? No sábado, pela manhã, oração de 5 às 6, à noite, escola bíblica, né? E no domingo, nosso culto de adoração, é o primeiro culto, né? Já? Sim. Perdão, irmãos, perdão. Sábado que vem, né? É o culto de ação de graça na casa do nosso irmão Roberto, nossa irmã Érica, certo? Então eu peço encarecidamente aos irmãos que forem, já deu o nome ali, a irmã Edinade, ela já está com a folhinha para anotar, para poder, no máximo, eu prefiro que se você puder dar logo o nome hoje, é melhor, né? Para no máximo, na terça-feira, a gente fechar isso para ver a questão do transporte, certo? Já estou olhando aqui para a primeira dama, que falou em transporte, a gente já pensa logo na prefeitura, né? Então, assim, deixem o nome
logo com a irmã Ednaide, se possível hoje, tá certo? E aí o culto de ação de graça na casa do nosso irmão Roberto. Depois teremos um culto de ação de graça na casa do nosso irmão, né, Costinha, tá certo? E se outros irmãos forem querendo, a gente vai agendando, tá ok? Então, sábado que vem é o culto de ação de graças lá. E no domingo, nosso culto de adoração. Eu acredito também, deixa eu ver aqui na... Não, ainda não é o culto de Santa Ceia, não. Só o culto normal, certo? Ainda estamos dentro do mês ainda. Amém? Algum aniversariante? Hein? Ítalo, Sueli, Ítalo, Paulo Sérgio, um bocado de gente aí, tudo, né? Paulo Sérgio, abençoado de Jesus. Lena, oramos não por Lena não. Lena, venham para cá, irmãos, venham para os irmãos olharem para vocês, como estão bonitos, né? Os aniversariantes, venham para cá para a gente orar. Nossa irmã Lena, nossa irmã Sueli, ficaram mais novas, né? Nosso irmão Paulo Sérgio aqui também. Eita glória. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos abençoar aqui a vida deles aqui em nome de Jesus. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, queremos te agradecer em nome de Jesus. Pela vida do nosso irmão Paulo Sérgio, toda a sua família aqui no nosso meio, que a cada dia o Senhor derrame da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre a sua vida, renovando as suas forças e a cada dia acrescentando no seu ministério. Senhor, queremos colocar também, Senhor, a vida da nossa irmã Sueli, diante do teu altar, de toda a sua família, que o Senhor a cada dia acrescente na sua vida, guardando-a e protegendo-a e dando a cada dia, Senhor, condições a ela, para ela cada dia estar na tua presença. Senhor, também te agradeço pela vida, Senhor, da nossa irmã Lena, da sua família, tem sido bênção aqui também no nosso meio, que o Senhor fortaleça a sua fé, guarde a sua vida, a sua família, a sua casa, derramando da sua graça a cada dia. É assim que nós te agradecemos pela vida deles aqui no nosso meio. Queremos colocar também diante do teu altar, Senhor, em nome de Jesus, a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, que pôde estar conosco, aqueles também que não puderam estar, que o Senhor vá ao encontro de cada um, em nome de Jesus, fortalecendo, Senhor, as forças, guardando a família de cada um. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado aqui no nosso meio, Senhor. Que o eterno amor de Deus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua vida e toda a tua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe poderosamente.